Comumente ouvimos que ser manso e humilde significa ser alguém passivo, quieto, submisso e que não oferece resistência. A ideia popular é que o manso seria aquele que evita confrontos, baixa a cabeça e aceita tudo passivamente. Já o humilde seria retratado como alguém que se rebaixa ou que possui uma imagem pessoal muito reduzida. No entanto, se essas definições fossem precisas, enfrentaríamos uma contradição lógica, já que o próprio Jesus se descreveu como manso e humilde de coração. Ora, Jesus nunca foi passivo, submisso no sentido de fraqueza ou alguém com baixa estima. Isso sugere que nossa interpretação cultural desses conceitos está equivocada. Para compreender o que Jesus realmente quis dizer, precisamos ir além das definições de dicionário e examinar o contexto original da sua fala. E se você gosta de conteúdos como esse, deixe seu like e sua inscrição para fortalecer ainda mais o canal. Quando Jesus declarou, "Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração", ele não estava convidando seus discípulos a viverem uma vida de fraqueza, mas a desenvolverem uma força completamente diferente daquela valorizada pelo mundo. A cultura da época exaltava poder, posição, influência e domínio sobre os outros. Da mesma forma, ainda hoje somos ensinados que vencer significa sempre impor nossa vontade, provar que estamos certos e buscar reconhecimento. Jesus, porém, apresentou um caminho totalmente oposto. Ele mostrou que a verdadeira grandeza não está em dominar pessoas, mas em dominar a si mesmo. Não está em ser servido, mas em servir. Não está em buscar honra para si, mas em glorificar a Deus. Essa mudança de perspectiva é um dos pilares mais profundos da fé cristã e transforma completamente a maneira como enxergamos nossos relacionamentos e nossa caminhada espiritual. A palavra mansidão, no contexto bíblico, possui um significado muito mais rico do que normalmente imaginamos. Ela transmite a ideia de força sob controle. Não é ausência de poder, mas poder direcionado pela sabedoria e pelo amor. Um exemplo claro disso é o próprio Jesus durante seu ministério. Em vários momentos, ele tinha autoridade para responder com dureza, condenar imediatamente seus opositores ou até mesmo destruir aqueles que o rejeitavam. No entanto, escolhia agir com domínio próprio. Isso não significava falta de coragem. Pelo contrário, exigia muito mais força controlar suas emoções do que simplesmente reagir impulsivamente. A mansidão, portanto, não elimina a firmeza. Jesus confrontou líderes religiosos quando necessário, denunciou a hipocrisia, expulsou os vendedores do templo e permaneceu firme diante das injustiças. Sua mansidão nunca foi sinônimo de omissão, mas de absoluto controle sobre suas ações. Da mesma forma, a humildade ensinada por Jesus também costuma ser mal compreendida. Muitas pessoas acreditam que ser humilde significa pensar mal de si mesmo ou viver se diminuindo diante dos outros. Mas essa não era a visão de Cristo. A humildade bíblica consiste em reconhecer quem realmente somos diante de Deus. Nem maiores do que somos, nem menores. É abandonar o orgulho que deseja ocupar o lugar do Senhor e aceitar que dependemos completamente da sua graça. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, lavou os pés dos discípulos, conversou com pessoas desprezadas pela sociedade, acolheu pecadores arrependidos e demonstrou compaixão por todos que sofriam. Em nenhum momento ele perdeu sua identidade ou sua autoridade. Sua humildade não diminuía a sua grandeza. Pelo contrário, revelava a verdadeira dimensão do caráter divino. E se você gostaria de se aprofundar ainda mais nas Escrituras Sagradas, te convido a conhecer o treinamento que nós do canal indicamos e que está com vagas abertas, o link está na descrição. Durante todo o seu ministério, Jesus constantemente ensinava que o orgulho é um dos maiores obstáculos para uma vida espiritual saudável. Os fariseus conheciam profundamente as Escrituras, mas seus corações estavam cheios de vaidade e desejo por reconhecimento. Eles faziam longas orações para serem vistos, buscavam os primeiros lugares e acreditavam ser superiores aos demais. Jesus denunciou esse comportamento diversas vezes porque entendia que o orgulho afasta o ser humano de Deus. Quem acredita que já sabe tudo dificilmente aprende. Quem pensa que não precisa de ajuda raramente reconhece seus próprios pecados. A humildade abre espaço para o arrependimento, enquanto o orgulho fecha a porta para a transformação. Um dos maiores exemplos desse ensino aparece na parábola do fariseu e do publicano. Enquanto o fariseu apresentava diante de Deus sua própria justiça e comparava-se com outras pessoas, o publicano apenas reconhecia sua necessidade de misericórdia. Ao final da parábola, Jesus surpreende seus ouvintes ao afirmar que foi justamente o publicano quem voltou para casa justificado. Essa mensagem continua extremamente atual.
Deus não procura pessoas perfeitas, mas corações quebrantados, sinceros e dispostos a mudar. A humildade permite que reconheçamos nossas limitações e confiemos inteiramente na direção do Senhor. Outro momento marcante acontece quando os próprios discípulos discutiam sobre quem seria o maior entre eles. Enquanto eles pensavam em posições de destaque dentro do reino de Deus, Jesus colocou uma criança diante deles e ensinou que aquele que quisesse ser o maior deveria tornar-se servo de todos. Essa afirmação revolucionava completamente a lógica humana. O reino de Deus não funciona segundo os critérios de poder, fama ou influência. Nele, os maiores são aqueles que mais servem, que mais amam e que mais se dedicam ao próximo. A humildade, portanto, não é um detalhe da vida cristã. Ela é uma marca indispensável daqueles que seguem verdadeiramente a Cristo. A mansidão também desempenha um papel fundamental nos relacionamentos. Uma pessoa dominada pela ira reage impulsivamente, destrói amizades, divide famílias e cria conflitos desnecessários. O cristão manso, por outro lado, aprende a responder com sabedoria, mesmo quando é provocado. Isso não significa aceitar abusos ou abandonar a verdade, mas escolher palavras que promovam paz em vez de alimentar ainda mais a violência. Jesus demonstrou isso durante seu julgamento. Mesmo sendo acusado injustamente, insultado e humilhado, não respondeu movido pelo ódio. Sua firmeza permanecia intacta, mas seu coração continuava cheio de amor e misericórdia. Existe ainda uma promessa extraordinária relacionada à mansidão. No Sermão do Monte, Jesus declarou: "Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra." Em um mundo onde muitos acreditam que apenas os mais agressivos prosperam, Cristo afirma exatamente o contrário. Os verdadeiramente fortes não são aqueles que vivem impondo medo, mas os que aprenderam a confiar plenamente em Deus. A mansidão nasce da confiança. Quem sabe que Deus está no controle não precisa viver tentando controlar tudo ao seu redor. A humildade também protege o cristão contra um perigo silencioso, a autossuficiência espiritual. Muitas vezes, após anos de caminhada na fé, alguém pode acreditar que já não precisa crescer, aprender ou corrigir atitudes. No entanto, Jesus mostrou que o discípulo permanece em constante processo de transformação. Quanto mais conhecemos a Deus, mais percebemos nossa necessidade de sua graça. A verdadeira maturidade espiritual nunca produz arrogância. Produz gratidão, compaixão e disposição para servir. Por fim, quando observamos toda a vida de Jesus, percebemos que mansidão e humildade não eram apenas ensinamentos presentes em seus discursos. Elas eram visíveis em cada uma de suas atitudes. Desde o nascimento simples até sua entrega voluntária na cruz, Cristo demonstrou que o amor é mais forte do que o orgulho e que a verdadeira autoridade caminha lado a lado com a humildade. Seu exemplo continua desafiando cada cristão a abandonar a busca incessante por reconhecimento e a desenvolver um caráter semelhante ao dele. Afinal, seguir Jesus não significa apenas acreditar em suas palavras, mas permitir que sua mansidão e sua humildade transformem profundamente nossa maneira de pensar, agir e viver todos os dias.